Atos capítulo 2, a partir do verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quando o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Deus abençoe sua palavra. Os apóstolos receberam a ordem de permanecer em Jerusalém até que do alto fossem batizados com
o Espírito Santo. Atos 1:5. O derramamento do Espírito Santo daria aos apóstolos e à igreja autorização, autoridade, poder para testemunhar do Evangelho da glória de Deus. Atos 1:8. E esse derramamento do Espírito Santo era, de fato, o fator motivador, autorizador, que autenticava a mensagem da igreja. Ela agora não leva a sua mensagem, ela leva a mensagem do Cristo vitorioso e de que esta mensagem deveria multiplicar em número de discípulos, alcançando todo o povo, tribo, língua e nação. Deixando de ser um evangelho restrito a uma nação de sangue judeu para uma nação espiritual, um povo santo, um povo separado em todas as culturas do mundo. Deveriam começar por Jerusalém. E do Atos capítulo 1 até o capítulo 7, verso 60, é isso que a igreja faz. Ela evangeliza Jerusalém, ela alcança Jerusalém, o avivamento derramado ali, mas eles parece que não entenderam que eles deveriam sair dali. Então, Deus levanta uma forte perseguição, e no capítulo 8 de Atos, eles saem agora para fazer Jesus conhecido também na Judéia e Samaria. E através de Filipe diz que Deus realizava milagres extraordinários. Descendo a Samaria, ali começa um grande despertar. Mas não era só ali que Deus queria, a coisa se aperta mais, e a partir do capítulo 11, a igreja começa os projetos e os avanços missionários. Agora, os confins da terra começam a receber também do Evangelho. Então, a igreja que experimentou esse grande avivamento, esse derramamento do Espírito Santo, teve agora vitalidade, poder e avanço. Dentro desse avanço, algumas marcas fazem parte desta igreja. Marcas importantes. A principal marca do avanço da igreja foi a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra. Afinal de contas, esta é a grande ordem de Jesus. Fazê-lo conhecido entre as nações. Fazer discípulo entre todas as nações. Ir por todo o mundo, ensinando, pregando, comunicando. Então, a grande marca da igreja verdadeira é a pregação e a exposição fiel das Escrituras Sagradas. Não apenas pela mera letra, mas de maneira fervorosa, entusiasmada, debaixo de uma cobertura de oração, de um preparo sério, responsável do comunicador, de alguém que antes esteve com Jesus. Não se pode falar de um relacionamento que não se teve. De alguém que antes esteve com Jesus. Que bebeu direto da fonte, que foi descedentado e que agora é capaz de descedentar, de levar água da vida nos lugares mais áridos, mais desérticos. O texto em questão diz que após o derramamento do Espírito Santo, houve algumas evidências, as pessoas falando em diversas línguas, houve gente entendendo, cada um na sua própria língua, e diz que havia ali gente de todo quanto é lugar. As pessoas não apenas ouviam na língua da sua nação, mas inclusive da sua região. Ali houve língua, idioma e dialeto local. É para que ninguém se justificasse que não tinha ouvido o Evangelho da graça de Deus. Os avanços missionários da nossa geração têm traduzido a Bíblia para diversos povos, línguas, tribos, etnias. O objetivo é que cada um possa ler as Escrituras e por si mesmo compreendê-la em sua própria língua. Hoje nós não temos apenas a Bíblia traduzida na língua portuguesa. Além disso, nós temos ela traduzida na língua portuguesa de fala brasileira. Além disso, nós temos ela em diversas versões.
o que facilita a nossa compreensão. Há uma riqueza muito grande na nossa sociedade bíblica do Brasil e nas sociedades bíblicas que têm fornecido, através de grandes estudiosos dos textos sagrados, traduções tão boas, para que a gente possa compreender a palavra do Senhor. Então, diante desse derramamento, Pedro se levanta. Surge agora não um homem acovardado, mas surge um grande homem, cheio de poder e de autoridade. O importante é ressaltar aqui que o outro Pedro, que pensou em desistir, abandonar a carreira, porque havia decepcionado seu Cristo, negou Jesus. Os demais apóstolos fugiram, se esconderam. Este Pedro, que não se sentia mais digno de ser um apóstolo de Jesus. Mas a palavra de Deus diz em João 21 que Jesus foi ao encalço de Pedro e numa nova pescaria, Jesus restaura Pedro. Ele dá uma missão para Pedro, a mesma do início, dizendo assim: Pedro, nada mudou. Eu sou o Deus da primeira, da segunda, da terceira oportunidade. Eu não desisti de você, Pedro. E por 3 vezes Jesus diz para Pedro assim: segue-me, segue-me. Ou seja, não pare de andar, de pisar nas pegadas do seu mestre. Continua andando comigo, Pedro. O Deus Todo-Poderoso renova o apóstolo Pedro. Pedro agora é um novo homem, é ousado, é destemido. Ele fala com autoridade, ele fala como alguém que esteve com Jesus, que teve comunhão com Jesus em seu ministério de dores, que entende o que se passou, que entende que o grande milagre da história é a ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o marco, é a esperança da igreja. E de que essa ressurreição foi real, que estava se levantando agora ele para ser um comunicador da vitória, do vitorioso Jesus. Esse é o papel do crente, nós comunicamos a vitória do vitorioso. Nós não pregamos um Jesus morto na cruz, pregamos um Cristo ressurreto de uma sepultura vazia. É isso que moveu a igreja. Pedro é um discípulo que conhece seu mestre e Senhor, que conhece o propósito para o qual foi chamado, que entendeu o chamado de Jesus. Segue-me. E Pedro agora vai seguir Jesus até a sua própria cruz. Pedro está seguindo Jesus, está andando nas mesmas pegadas. Por isso sua pregação não é como dos fariseus. Ele prega com poder, com autoridade vinda do alto, e os resultados são extraordinários. O que tem de tão especial na pregação de Pedro? O que difere? O que faz distinção na sua pregação? Qual é o fundamento da sua pregação? Porque gera resultados tão extraordinários. O primeiro sermão quebranta uma multidão de um homem letrado e sem crédito. A resposta é simples. Porque é uma pregação cheia do Espírito Santo. A autoridade não vem de Pedro. Pedro é apenas agora um canal limpo. É o utensílio útil ao seu possuidor. Ele é tomado pelo Senhor. É muito mais que um discurso, uma palestra. É a voz de Deus na boca de seus servos. O que as pessoas ouvem não é mais a voz de Pedro, é a voz de Deus. Eu quero hoje destacar algumas questões a respeito dessa pregação cheia do Espírito Santo. Esse é o texto. Que resultados maravilhosos. Em primeiro lugar, a pregação cheia do Espírito Santo, ela é distinta pelo seu fundamento e pelo seu conteúdo. De onde está partindo? Qual é a base? Primeiro, ela é fruto do poder do Espírito Santo. O versículo 15, você podia voltar aí, algumas páginas aí. Capítulo 2, versículo 15. Aqui não há embriaguez desses homens. Na verdade, o que há
é enchimento do Espírito Santo. E olha, esses homens não estão embriagados, como vimos pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Por quê? Porque eles falavam, cada um numa língua diferente, para que toda a cidade, todas as pessoas pudessem compreender e ouvir a mensagem. A mensagem de Pedro, ela é comunicada. E as pessoas vão compreendendo. Há um grande derramamento. São 9 horas da manhã. Se alguém encheu a cara ontem, hoje já está bom. O que está acontecendo é de Deus. É uma obra do Espírito de Deus. É o que Paulo exorta-nos em Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse era o papel, esse era o resultado. Esses homens não estão embriagados, o Pedro está dizendo, eles estão cheios do Espírito Santo. E mais, qual é o fundamento e conteúdo? É um cumprimento profético, é bíblico, não vem do homem, é a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Esse Pedro escreve anos mais tarde, dizendo o seguinte, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E a partir do versículo 16, Pedro passa a explicar o que está acontecendo. E ele diz o seguinte, olha, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Gente, o que está acontecendo estava nas Escrituras. O que está acontecendo foi profetizado. Este é o derramar. Este é o que Deus, é o que Deus está fazendo. É de Deus o que está acontecendo. O profeta não compreendido e não respeitado, o profeta Joel profetizou esses dias. A inquietação na alma do povo agora é aquecida pelo poder de Deus. E a partir do verso 17, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não apenas sobre os judeus, mas agora sobre toda a carne. Há avivamento acontecendo em diversos lugares deste mundo, em diversas culturas, etnias, nações. Na Europa a igreja está morrendo. A igreja de Jesus não. Há avivamentos na Europa hoje. O sul da França está sendo novamente visitado pelo Senhor. Os lugares de grandes avivamentos aconteceu, houve esfriamento, mas em outros lugares a igreja caminha e cresce. Na Nigéria, igrejas que não conseguem se reunir em templos porque não cabem. Igrejas pastoreadas por homens iletrados, que reúnem nos seus cultos mais de 100 mil pessoas. Isso é uma estrutura logística, milagre. É cumprimento. Derramarei nesses últimos dias do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Sonharão os vossos velhos. É novo tempo. A cidade de Jerusalém foi encharcada pelo Evangelho. As estruturas se moveram. As autoridades judaicas não conseguiam deter, calar o Evangelho. É um cumprimento profético de Joel, capítulo 2, 28 a 32. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias. Vou mostrar prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra. E verso 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o tempo de salvação. Pedro está comunicando. É um tempo de graça. É um tempo de graça. Fundamento. Conteúdo. É profético. É bíblico. O que está acontecendo é resultado de cumprimento das Escrituras, Pedro está dizendo.
E Pedro agora está aguçando a mente das pessoas, dizendo: olha, não é algo por acaso, mas tudo que aconteceu ao nosso Cristo, o seu ministério, o chamado, sua morte, a sua ressurreição, é para que esses dias fossem manifestos. É Joel se cumprindo. O bom é que aquele derramamento do Espírito foi só o start da igreja. O início. Ele continua derramando do seu Espírito. Em segundo lugar, a pregação cheia do Espírito Santo, ela é distinta pela sua essência. Essência. Ela é cristocêntrica, pois tem a voz proclamadora centrado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Pedro não atesta a si mesmo, é a Cristo. A partir do versículo 22, verso 22 e 23, se você podia ler comigo. Coloca para nós, vamos lá? Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando. Pedro anuncia a morte expiatória de Cristo. É isso que Pedro está comunicando. A palavra é cristocêntrica aqui. Ele está dizendo: olha, este Cristo que vocês traíram, que vocês mataram, que vocês crucificaram, ele está morrendo em favor, e ele morreu em favor de um povo, para remir um povo para si. Ele está anunciando a morte expiatória de Jesus. Do verso 24 ao verso 32, ele anuncia a ressurreição de Jesus Cristo, a vitória sobre a morte, algo testemunhado, não forjado, mas um evento milagroso, extraordinário e maravilhoso. Paulo vai registrar em 1 Coríntios capítulo 15, que o Senhor Jesus foi visto por mais de 500 pessoas após a sua ressurreição. Havia inúmeros testemunhos de sua ressurreição, provas da sua ressurreição. E Pedro está enfatizando, ele diz a partir do verso 24, disse: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E ele começa a citar profecias a respeito da ressurreição de Jesus, de que ele não permaneceria no túmulo, de que ele seria levantado. E ele faz um paradoxo, ou um paralelo com Davi. Olha, Davi, o grande representante do trono, morreu, está sepultado em Jerusalém, não ressuscitou. Mas o túmulo de Jesus está vazio. E ele diz, versículo 32, a esse Jesus, Deus ressuscitou, do qual, ou do que todos nós somos testemunhas. Quem ouvia era testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo é o seguinte: a ressurreição de Jesus é incontestável. É nessa autoridade que ele prega. Nós pregamos um Cristo ressurreto. Um Cristo ressurreto. Então ele anuncia a ressurreição. Também no verso 36, ele anuncia agora a exaltação. E diz assim:
Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo, que vocês estão ouvindo. Ele anuncia a exaltação de Jesus Cristo, que após ter se esvaziado, tornado semelhança de homens, comido o nosso pão, bebido da nossa água, se identificado conosco nas nossas lutas e aflições, morreu, segundo as Escrituras, foi sepultado, segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e está exaltado, está sentado no trono. Pedro, com muita autoridade, está testificando todo o plano salvífico de Deus, a obra do Cristo. Essência da pregação é pregar que Cristo morreu, que Ele ressuscitou e que Ele está sentado na glória. Somente quem tem comando do universo pode salvar. Ele foi assunto ao céu. E o verso 34 ao 36, Pedro conclui esse bloco, falando dessa sua essência, anunciando o senhorio de Jesus Cristo. E ele diz assim, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez. O que ele fez? Senhor e Cristo. Ungido, que reina soberanamente. Então a pregação cristocêntrica, ela anuncia um Cristo vitorioso, assentado no trono, à direita do Pai, com inimigos esmagados debaixo dos seus pés, governando absolutamente, soberanamente, sobre tudo e sobre todos. Esta é a mensagem poderosa, é de um Cristo vitorioso. A pregação cheia do Espírito Santo tem essa essência. Ela é centrada na pessoa de Jesus Cristo. Ela não é centrada em milagres, em barganhas, não é centrada no homem. O maior problema hoje de nossas canções e de nossa teologia, ou da teologia da nossa geração, que ela é centrada no homem. O sujeito vem para a igreja para voltar melhor, porque falou tão bem dele, vai dar tudo certo. Ele vem para o culto porque vai dar tudo certo. Mas não é a mensagem cristocêntrica essa. A palavra cristocêntrica diz que vai dar muito difícil. Vai ser muito duro. Que nós teríamos aflições, angústias, seríamos perseguidos. Que a nossa passagem nesse mundo não seria fácil. Mas a entrada nossa no porvir seria certa. Ele está sentado no trono. Tem gente querendo um evangelho muito fácil, pregando o evangelho muito fácil. Dá 10 que você recebe 20. Olha, é melhor investir então nisso do que na bolsa. O importante é que acima disso tudo ele governa. Ele governa sobre o caos do mundo. E é ele quem freia o maligno. É ele que enfreia a astúcia do mal. É ele que impede o mal de crescer. Sem a presença do Cristo vitorioso, sem o seu governo, este mundo seria uma anarquia total. Um bacanal. Em terceiro lugar, a pregação cheia do Espírito Santo é distinta pela sua eficácia. Verso 37, você podia ler comigo? Vamos juntos? Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes. Que faremos, irmãos? Essa pregação poderosa, ela é muito eficaz. Ela é eficaz quanto ao seu propósito. A pregação precisa apelar às faculdades do homem.
Sua mente, ela tem que convencer a mente. Ela precisa mexer com as suas emoções, com seus sentimentos. E ela precisa produzir vontades santas em você. Ela mexe com todo o seu. Então, o culto, ele não é um culto só sensorial, emocional. A pregação não pode ser assim. Ela é cristocêntrica. Ela convence. Ela mostra o caminho, porque ela é lâmpada, ela é luz. Ela dá direção. Seu papel é aplanar tudo aquilo que está torto, endireitar, corrigir. Este é o papel das Escrituras. A pregação da palavra de Deus é para corrigir rotas. Por isso, dificilmente ela é uma palavra muito doce. Porque a Bíblia diz que ela é como espada. Olha o que diz em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva. Diz que ela é eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Ela não volta vazia, diz o profeta Isaías no capítulo 55, verso 11. Ela salva, ela condena, ela é a espada do Espírito. A pregação cheia do Espírito Santo é distinta pela sua eficácia. É natural que ela agrida. Porque ela tem que dar forma nova a tudo que está errado. Todo avivamento gerou uma mensagem dura. Uma pregação de arrependimento. De confronto. Aí entra o quarto aspecto, quarto lugar, a pregação cheia do Espírito Santo, ela é distinta pela sua clareza. É muito nítido, é fácil de compreender a palavra cheia do Espírito Santo, porque ela é confrontadora. Ela não se acultura com o pecado. Ela não se preocupa se o sujeito é rico ou pobre, grande ou pequeno, muito bem formado ou não. É a palavra de Deus. E todas as coisas estão patentes diante do Senhor pela sua palavra. Ela é muito clara pelas suas exigências. Versículo 38, depois de ouvir ali uma pergunta, o que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, então recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra chama o pecador ao arrependimento, a mudança de vida, a uma mudança de rumo, a uma nova caminhada. E é impossível ficar apático, estático, inerte diante da pregação da palavra de Deus. A não reação é uma reação. É uma decisão. E quando aquela multidão ouve a palavra do Senhor, ela reage. O que nós vamos fazer? Qual que é a notícia boa, Pedro? Pedro vai dizer para eles, vocês são a raça de víboras, pecadores, miseráveis, se arrependam, ajoelhem-se agora. A ideia é essa, quebrante-se. A coisa não é moleza não. Volte para o Senhor, abandone seus pecados. Como nós gostamos de um discurso doce, né? Aquela palavra que só fala coisa boa ao seu ouvido. Ontem eu falava para os líderes aqui, às vezes a gente quer ouvir assim, olha, pastor, toda arma forjada contra ti não prosperará. Eu viro para o Bruno assim, olha, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, irmão. De paz. Como Deus te ama. Isso tudo é verdade. Mas isso não é a essência do Evangelho.
pregadores de rosas. Tinha uma canção, diz assim: prega os espinhos também. Prega os espinhos também. A não reação é uma reação. É uma decisão. O quebrantamento é a nossa única porta da graça de Deus. A mensagem, a pregação cheia do Espírito Santo precisa produzir quebrantamento. E quando fala em quebrantamento, é quebrar mesmo. Eu não sei se você já se sentiu quebrado alguma vez na sua vida.